Gato no Livro. O Gato Lê é um canal de audiolivros clássicos separados em capítulos e narrados com voz humana. Tenha uma boa leitura. Fazenda dos Animais, de George Orwell. Capítulo 3. Ambos suaram e labutaram para colher o feno, mas seus esforços foram recompensados, pois a colheita foi um sucesso ainda maior do que esperavam. Às vezes, o trabalho era duro. Todos os implementos haviam sido projetados para uso humano, e não animal, e era uma grande desvantagem que não pudessem usar nenhuma ferramenta que exigisse ficar sobre duas pernas. Mas os porcos eram tão inteligentes que conseguiam pensar em meios de contornar todas as dificuldades. Os cavalos, por sua vez, conheciam cada palmo do campo e dominavam de fato o ofício de aparar e nivelar o terreno, de modo muito melhor do que Jones e seus homens jamais fizeram. Os porcos não chegavam a colocar a mão na massa, mas dirigiam e supervisionavam os outros. Dado seu conhecimento superior, era natural que assumissem a liderança. Guerreiro e Alfafa colocavam os arreios da segadeira ou do rastelo. Não mais usavam rédeas e freios, obviamente. E troteavam pelo campo em ritmo constante, com um porco conclamando às suas costas: "Avante, camarada!" ou "Alto lá, camarada!", a depender do caso. E mesmo os animais de porte mais modesto trabalhavam arrancando e reunindo o feno. Até os patos e as galinhas saracoteavam o dia inteiro sob o sol, carregando minúsculos tufos de feno em seus bicos. Por fim, concluíram a colheita em 2 dias a menos do que Jones e seus homens costumavam levar. Como se não bastasse, foi a maior colheita já registrada na fazenda. Não houvera desperdício em lugar nenhum. Com seus olhos aguçados, os patos e as galinhas haviam coletado até a última haste. E nenhum animal da fazenda tinha roubado um bocadinho que fosse. Ao longo de todo o verão, o trabalho na fazenda funcionou feito um relógio. Os animais se sentiam mais felizes do que teriam julgado possível. Cada bocado de comida trazia um grande deleite, agora que ela era de fato deles, produzida por eles e para eles, e não repartida entre eles e por uma senhoria suvina. Com a expulsão dos seres humanos, parasitas imprestáveis, havia mais comida para todos. Também havia mais tempo para o lazer, ainda que os animais não tivessem experiência com isso. Depararam-se com muitas dificuldades. Por exemplo, mais tarde naquele ano, ao colherem o milho, tentaram debulhá-lo à maneira antiga para depois separar o grão do joio à base de solto, pois a fazenda não dispunha de uma debulhadeira. Mas, com a inteligência dos porcos e os potentes músculos de Guerreiro, conseguiam superar tudo. Guerreiro era admirado por todos. Fora um trabalhador dedicado já nos tempos de Jones. Porém agora parecia ser não um, mas 3 cavalos em um só corpo. Havia dias em que todo o trabalho da fazenda parecia recair sobre seu lombo. Puxava e empurrava dia e noite, sempre onde havia o trabalho mais pesado. Fizeram um acordo com um dos galos para que o despertasse meia hora antes dos demais, a cada manhã, e executava as tarefas voluntárias que lhe parecessem mais urgentes, antes de dar início à sua jornada laboral. Não importava o desafio, não importava o revés. Sua resposta era sempre a mesma: "Vou trabalhar mais", frase que adotou como lema pessoal. No entanto, todos trabalhavam de acordo com sua capacidade. Os patos e as galinhas, por exemplo, resgataram 4 alqueires de milho durante a colheita, ao recolher os grãos caídos pelo caminho. Ninguém roubou, ninguém se queixou de sua ração. Os ciúmes, as rixas e os bate-bocas, aspecto comum da vida nos velhos tempos, praticamente desapareceram. Ninguém se esquivava do trabalho. Ou melhor, quase ninguém. Favorita, verdade seja dita, não era lá muito boa em levantar cedo e sempre dava um jeito de escapulir antes do fim do trabalho.
alegando ter uma pedra presa no casco. O comportamento da gata era um tanto peculiar. Logo perceberam que ela desaparecia sempre que havia algum trabalho a fazer. Passavam horas sem vê-la até que reaparecia como se nada tivesse acontecido, no horário das refeições ou à noite, depois que todo o trabalho já havia sido feito. Mas suas desculpas eram tão magníficas e ela ronronava com tamanha afetuosidade que era impossível questionar suas boas intenções. O velho jumento Benjamin não parecia ter mudado nada desde a rebelião. Cumpria seu trabalho com vagarosidade e obstinação, exatamente como nos tempos de Jones, sem jamais se queixar ou se voluntariar para trabalhos extras. No tocante à rebelião e seus resultados, jamais emitia qualquer opinião. Quando perguntavam se era mais feliz após a partida de Jones, respondia apenas: "Os jumentos vivem muito tempo. Nenhum de vocês jamais viu um jumento morto." E todos precisavam se contentar com a resposta enigmática. Aos domingos não trabalhavam. O café da manhã era servido 1 hora mais tarde do que o costume. E após a refeição, havia uma cerimônia semanal, sem exceção. Primeiro, hasteavam a bandeira. Bola de Neve encontrara na cocheira uma antiga toalha verde de mesa da Sra. Jones e pintara nela com tinta branca um casco e um chifre. O emblema era hasteado no mastro do jardim da Casa Grande, todas as manhãs de domingo. A bandeira era verde, explicou Bola de Neve, para representar os campos verdes da Inglaterra, enquanto a pata e o chifre simbolizavam a futura República dos Animais, que emergeria assim que a raça humana fosse enfim suplantada. Após o hasteamento da bandeira, todos os animais iam em conjunto até o grande celeiro para a Assembleia Geral, conhecida como a Reunião. Nela, planejavam o trabalho da semana seguinte e apresentavam e debatiam resoluções. Eram sempre os porcos que apresentavam as resoluções. Os outros animais sabiam votar, mas jamais propunham resoluções da própria lavra. Bola de Neve e Napoleão eram de longe os mais ativos durante os debates. Logo se percebeu, todavia, que os dois jamais estavam de acordo. Era sempre que um se oporia a qualquer sugestão feita pelo outro. Mesmo quando já se estava decidido, sem que ninguém visse motivo para objeção, transformaram o pequeno cercado atrás do pomar em refúgio para os animais velhos demais para trabalhar. Houve um debate acalorado sobre a idade certa de aposentadoria para cada classe de animais. A reunião sempre terminava com todos cantando Bichos da Inglaterra, e as tardes eram destinadas ao lazer. Os porcos haviam estabelecido a cocheira como seu quartel-general. À noitinha, iam lá estudar forjaria, carpintaria e outras artes necessárias nos livros que haviam trazido da Casa Grande. Bola de Neve também se encarregava de organizar os outros animais no que chamava de comitês animais. Para isso, era infatigável. Estabeleceu o Comitê de Produção de Ovos para as galinhas, a Liga das Caudas Limpas para as vacas, o Comitê de Reeducação dos Camaradas Selvagens, cujo objetivo era domesticar ratos e coelhos, o movimento Lã Mais Branca para as ovelhas e muitos outros, além de instituir aulas de escrita e leitura. Esses projetos foram um fracasso de modo geral. A tentativa de domesticar criaturas selvagens, por exemplo, caiu por terra, quase de imediato. Elas continuavam a se comportar praticamente como antes e, se tratadas com generosidade, buscavam se aproveitar disso. A gata se juntou ao Comitê de Reeducação e foi muito ativa durante alguns dias. Numa reunião, ela foi vista sentada no telhado, conversando com os pardais que estavam quase ao seu alcance. Dizia-lhes que agora todos os animais eram camaradas e qualquer pardal poderia pousar sobre sua pata se tivesse vontade, mas os pardais acharam melhor guardar distância. As aulas de leitura e escrita, porém, foram um grande sucesso.
Quando o outono chegou, quase todos os animais da fazenda apresentavam algum nível de alfabetização. Quanto aos porcos, todos já sabiam ler e escrever perfeitamente. Os cães aprenderam a ler muito bem, mas não tinham interesse em nada além dos 7 mandamentos. Muriel, a cabra, lia um pouco melhor do que os cães, e algumas noites lia para os outros alguns recortes de jornal que encontrara na pilha de lixo. Benjamin sabia ler tão bem quanto qualquer um dos porcos, mas jamais exercitava essa faculdade. Até onde sabia, afirmava, não existia nada que valesse a pena ler. A alfafa aprendeu o alfabeto inteiro, mas não conseguia juntar palavras inteiras. Guerreiro não passou da letra D. Desenhava A, B, C, D na terra com a sua pata imponente e fitava as letras com as orelhas para trás, balançando por vezes a crina enquanto se esforçava ao máximo para lembrar o que vinha a seguir, mas jamais conseguia. Em várias ocasiões até chegou a aprender E, F, G e H, mas sempre que terminava de memorizá-las, descobria ter esquecido o ABCD. Por fim, se contentou com as primeiras 4 letras e adquiriu o hábito de escrevê-las 1 ou 2 vezes por dia, a fim de refrescar a memória. Favorita se recusou a aprender qualquer letra, além das 7 que compunham seu nome. Ela as escrevia com caligrafia rebuscada, usando um pedaço de graveto e as enfeitava com 1 ou 2 florzinhas. Depois ficava trotando ao redor delas admirada. Nenhum dos outros animais da fazenda conseguiu passar da letra A. Também descobriram que os animais mais estúpidos, como as ovelhas, as galinhas e os patos, eram incapazes de decorar os 7 mandamentos. Após refletir muito, Bola de Neve declarou que os 7 mandamentos bem poderiam ser resumidos em uma única máxima, a saber: 4 pernas bom, 2 pernas ruim. Esse, afirmou, era o princípio essencial do animalismo. Qualquer um que o compreendesse a fundo estaria a salvo de qualquer influência humana. De início, os pássaros objetaram, pois acreditavam ter também 2 pernas, mas Bola de Neve provou a eles que não. Uma asa de pássaro, camaradas, disse, é um órgão de propulsão e não de manipulação. Portanto, caracteriza-se como uma perna. A marca distintiva do homem é a mão, instrumento de todas as suas malfeitorias. Os pássaros não entenderam as palavras longas de Bola de Neve, mas acataram sua explicação. E todos os animais mais simplórios passaram a tarefa de decorar a nova máxima. As palavras 4 pernas bom, 2 pernas ruim foram escritas na parede dos fundos do celeiro, acima dos 7 mandamentos, em letras maiores. Após decorarem a máxima, as ovelhas ficaram encantadas e, quando estavam deitadas no campo, costumavam balir juntas. 4 pernas bom, 2 pernas ruim. 4 pernas bom, 2 pernas ruim. Por horas a fio, sem jamais se cansarem. Napoleão não se interessou pelos comitês de Bola de Neve. Disse que a educação dos jovens era mais importante do que qualquer coisa que pudesse ser feita pelos adultos. Entretanto, Nina e Margarida haviam parido pouco depois da colheita de feno, dando à luz um total de 9 filhotes saudáveis. Tão logo desmamaram, Napoleão apartou-os das mães e afirmou que assumiria a responsabilidade pela educação deles. Levou todos para um giral situado acima da cocheira e acessível apenas por uma escada de mão, onde os manteve isolados do resto da fazenda, e logo se esqueceu de sua existência. O mistério do paradeiro do leite foi logo desvendado. O líquido era misturado todos os dias à ração dos porcos. As primeiras maçãs do ano amadureciam e a grama do pomar estava repleta de frutas derrubadas pelo vento. Os animais davam por certo que elas seriam compartilhadas igualmente. No entanto, um dia chegou uma ordem para que todas as frutas caídas fossem recolhidas e levadas à cocheira, para usufruto dos porcos.
Alguns animais resmungaram ao saber disso, mas de nada adiantou. Todos os porcos estavam em total acordo quanto a isso, até mesmo Bola de Neve e Napoleão. Gogó foi enviado para prestar as devidas explicações aos demais. Camaradas, proferiu, vocês não acham, espero, que nós porcos estamos fazendo isso motivados por egoísmo ou privilégio, certo? Na verdade, muitos de nós nem gostam de leite ou de maçã. Eu mesmo não gosto. Nosso único objetivo com isso é preservar a nossa saúde. O leite e a maçã, isso está cientificamente comprovado, camaradas. Contém substâncias fundamentais para a saúde dos porcos. Nós porcos trabalhamos com o cérebro. Toda a administração e a organização da fazenda dependem de nós. Cuidamos do bem-estar de vocês noite e dia. É por vocês que bebemos esse leite e comemos essas maçãs. Sabem o que aconteceria se nós, porcos, fracassássemos em nossos deveres? Jones voltaria. Sim, Jones voltaria. Tenho certeza, camaradas, bradou Gogó, quase em uma súplica, saltando de um lado para o outro e balançando o rabo. Tenho certeza de que ninguém aqui deseja a volta de Jones, certo? Se havia algum consenso entre os animais, era que nenhum deles desejava a volta de Jones. Posto dessa maneira, não tinham nada a dizer. A importância de conservar a boa saúde dos porcos era bastante evidente. Portanto, concordaram sem mais delongas que o leite e as maçãs caídas, e também a colheita principal de maçãs após o amadurecimento, deveriam ser reservados exclusivamente para os porcos. Obrigada por nos acompanhar neste capítulo. Se você gostou, curta e compartilhe este vídeo e aproveite para deixar nos comentários sugestão de livros para nossa próxima leitura. Para adquirir esta e outras obras, basta clicar no link do gato na descrição dos nossos vídeos. Até o próximo capítulo.